Resumo o segredo. Rhonda Byrne. Como ativar a lei da atração para transformar dinheiro, saúde, amor e propósito. Há momentos em que a vida parece responder sempre do mesmo jeito, como se a realidade tivesse um roteiro repetido em que contas surgem antes do salário, discussões aparecem quando a paz seria mais necessária, e a saúde vacila justamente quando a coragem começa a crescer. E é nesse cenário comum a tanta gente que a proposta de O Segredo ganha força, porque em vez de prometer magia distante, coloca o foco onde quase ninguém olha com disciplina, no que se pensa todos os dias, a toda hora. Lembrando que pensamentos e sentimentos são sinais constantes emitidos por uma mente que funciona como um imã, e que aquilo que ocupa espaço dentro de nós tende a se repetir do lado de fora. Por isso a abertura deste resumo não é uma vitrine de frases bonitas. É um convite direto para examinar o que tem sido nutrido silenciosamente na cabeça do espectador, e como isso tem definido o rumo de dinheiro, de saúde e de relacionamentos, com a clareza de que lei da atração não depende de crença para operar, depende de foco, de coerência e de estado emocional sustentado, e antes de avançar, vale assumir um pacto simples. Aplicar o que for aprendido durante a próxima semana de modo prático, porque entender sem sentir e sem agir mantém tudo exatamente igual. Desde a primeira página, Rhonda Byrne traz a tese central de que os pensamentos dominantes criam um campo de correspondência, e de que queixas crônicas, medo de faltar e atenção obsessiva ao problema, multiplicam versões do mesmo problema, enquanto direção clara, linguagem interna favorável e emoção alinhada com o que se quer aumentam a probabilidade de eventos, pessoas e decisões convergirem para resultados positivos. E isso não se sustenta apenas como lema, porque o cotidiano oferece evidências sutis que todos já viveram. Lembrar de alguém e essa pessoa aparecer. Acordar dizendo que o dia será ruim e a sequência confirmar a previsão. Repetir mentalmente uma meta e enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Tudo isso mostra que o cérebro filtra o mundo conforme a pergunta que recebe. E quando essa pergunta é de escassez, o filtro entrega falta. Quando é de abundância, o filtro destaca possibilidades. Dessa forma, a obra organiza um método simples que servirá como eixo deste roteiro. Perguntar, acreditar e receber. Que parece óbvio à primeira vista, mas exige precisão, porque pedir de forma vaga confunde, duvidar desativa, e receber sem sentir não emite o sinal emocional necessário. O primeiro componente, perguntar, pede definição cristalina. Não se trata de dizer quero prosperar. Trata-se de declarar com nitidez o que prosperar significa na prática. Renda desejada, área de atuação que desperta entusiasmo, impacto que se pretende gerar, estilo de rotina que combina com os próprios valores, pois o universo de possibilidades responde melhor a pedidos específicos do que a desejos difusos. E essa clareza não serve apenas ao místico, serve ao neurológico, já que escrever metas tangibiliza imagens mentais e orienta a atenção. Por isso um caderno de intenção diária com 3 linhas objetivas muda mais do que semanas de ruminação sem forma. E aqui a palavra-chave é clareza, que será repetida sempre que necessário, porque sem clareza não há trajetória. O segundo componente, acreditar, requer um posicionamento interno muitas vezes mais desafiador do que parece. Não por falta de vontade, mas por hábito de dúvida. E é aqui que o resumo reforça um ponto vital. Crença não significa negar a realidade atual. Significa sustentar internamente a possibilidade do novo apesar da fotografia do agora, a ponto de reduzir perguntas sabotadoras como quando e como, e substituí-las por afirmações que mantêm o campo emocional estável. Estou me tornando competente, estou abrindo espaço para clientes melhores, estou elevando minha energia de relacionamento, porque o que é recebido tende a coincidir com o que é sentido de forma dominante. E acreditar precisa de treino, com afirmações repetidas com presença, não como frases vazias, mas como estados emocionais encenados até se tornarem naturais. E se uma frase parece inalcançável, ela pode ser aproximada com degraus, em vez de sou rico. Usar estou aprendendo a administrar dinheiro com inteligência e gratidão. Em vez de tenho o relacionamento perfeito, usar estou me tornando alguém capaz de amar e ser amado com respeito. O terceiro componente, receber, costuma ser o mais negligenciado, porque muitos pedem e acreditam por alguns instantes, mas passam o dia inteiro ensaiando emoções de falta. E o universo emocional que se projeta é o que estabelece a frequência. Por isso, gratidão antecipada é a prática central. Agradecer de forma sensorial e específica aquilo que já existe e aquilo que está a caminho, sentindo no corpo a leveza de contas pagas, a dignidade de dizer não a oportunidades desalinhadas, a serenidade de um exame de saúde com bons resultados,
E para facilitar a prática, este roteiro propõe que toda manhã se escreva um pequeno parágrafo de gratidão sentida, não uma lista mecânica, mas uma cena breve com detalhes de som, de cheiro e de temperatura. Porque cenas mobilizam emoção, emoção mantém o sinal. Sinal constante modifica decisões e percepções alteradas mudam comportamentos. Quando o assunto é dinheiro, a obra desarma a crença de que esforço sem direção é sinônimo de prosperidade e reposiciona o foco na relação emocional com o dinheiro, que precisa sair do território da culpa e da desconfiança para entrar no campo do respeito e da circulação saudável. E isso se pratica olhando para a própria conta sem horror e sem vergonha, agradecendo valores pequenos com a mesma dignidade destinada a valores grandes, celebrando entradas, mas também celebrando escolhas conscientes de gastos. Porque a mensagem enviada deixa de ser medo e passa a ser capacidade. E a mente, calibrada em capacidade, enxerga oportunidades onde antes via ameaça, negocia melhor. Aprende a dizer sim ao que multiplica e não ao que dilui. E como exercício inicial de 7 dias, a orientação é registrar toda a entrada de dinheiro, inclusive as inesperadas. E a cada registro repetir silenciosamente: estou honrando este recurso e abrindo espaço para mais. No terreno dos relacionamentos, o livro lembra que aquilo que se afirma repetidamente sobre o outro e sobre si mesmo vira lente de observação e, portanto, destino. Por isso, abandonar generalizações derrotistas e substituir críticas automáticas por reconhecimento autêntico tem efeito mais que moral. Tem efeito vibracional, e isso não ignora problemas reais. Apenas recusa alimentar a narrativa que perpetua padrões. Assim, quem deseja amor precisa primeiro cultivar autoestima que não depende de aprovação esporádica. E quem deseja respeito precisa praticar limites claros sem agressividade. E para alinhar sentimento com intenção, um exercício diário de 3 minutos na frente do espelho, olhando nos próprios olhos e afirmando com suavidade: eu me aceito, eu me cuido, eu estou aprendendo a amar melhor. Cria uma base emocional mais estável para atrair e sustentar vínculos de qualidade. Quando a conversa é saúde, a autora direciona a atenção para a influência do estado mental no corpo, reforçando que pensamento crônico de doença fragiliza e que visualização de vitalidade fortalece. E isso não substitui medicina, soma força a ela, porque pacientes que respiram esperança aderem melhor a tratamentos, dormem melhor, comem melhor e se movem com mais consciência. E para iniciar essa virada, o roteiro sugere 1 minuto de respiração com contagem, inspirando com calma, contando até 4, segurando o ar por 2, soltando até 6, repetindo por 5 ciclos, enquanto mentaliza obrigado corpo, obrigado coração, obrigado sistema imunológico, uma pequena rotina capaz de alterar a química do dia. Tudo isso responde a uma pergunta central que paira sobre quem assiste: como sustentar nova frequência quando o ambiente repete velhos gatilhos? E a resposta prática passa por 3 pilares que serão aprofundados na sequência. Reduzir o consumo de notícias que disparam medo sem ação, selecionar convívios que favorecem crescimento em vez de cinismo, e projetar diariamente um quadro mental nítido do que se deseja viver. Prática conhecida como visualização, feita por 5 minutos com olhos fechados. Postura confortável e presença total, não como fantasia distante, mas como ensaio emocional que prepara decisões coerentes. Neste ponto do resumo, é natural que uma voz interna pergunte se isso não seria ingenuidade, e a melhor forma de dissolver essa dúvida é através de pequenas evidências acumuladas. A microvitória de uma conversa que antes descambaria para a briga e agora encontra um desfecho respeitoso. A microvitória de uma escolha alimentar melhor em um dia corrido. A microvitória de um pagamento organizado sem drama. E cada pequena evidência registra no corpo a sensação de progresso, sustenta o estado e cria tração. Por isso, antes de seguir, este roteiro planta uma âncora discreta para que a jornada se faça acompanhada e consistente, com a lembrança de que nenhuma grande mudança nasce de um ato isolado, e sim de um conjunto de sinais repetidos com intenção. E é nessa caminhada que a presença constante deste canal quer ser útil, compartilhando o conhecimento que aproxima a vida que se deseja da vida que se vive. Portanto, se o conteúdo faz sentido, e se a transformação que se busca é real, inscreva-se e deixe o seu like para manter essa trilha aberta, porque apoiar este espaço é também um gesto de compromisso consigo mesmo e com os passos que virão. A partir daqui, o fio condutor permanece simples e exigente. Escolher palavras que construam em vez de corroer, treinar sentimentos que elevem em vez de reduzir, alinhar escolhas concretas com a visão que se quer experimentar, e entender que ajustes acontecerão, que recaídas surgirão,
mas que o termômetro da caminhada não é perfeição e sim progresso. E quando a dúvida retornar, lembrar do tríplice eixo deste método, perguntar com clareza, acreditar com consistência, receber sentindo agora aquilo que se pretende viver adiante, porque é nessa coerência que o mundo exterior começa a se mover. Quando a mente aprende a escolher com precisão aquilo em que foca, o mundo externo começa a responder de maneira diferente. E para que essa resposta deixe de ser aleatória e passe a ser previsível, é necessário treinar o método no cotidiano, até que se torne um jeito de viver. Por isso, nesta continuidade, o roteiro aprofunda a aplicação prática de lei da atração nas frentes mais sensíveis da vida: dinheiro, relacionamentos, saúde e propósito, sempre lembrando que pensamentos são sinais, sentimentos são combustível, palavras são comandos e ações são a confirmação diária do que se decidiu acreditar. E embora pareça simples, o simples não é o mesmo que raso. O simples é essencial, e o essencial precisa de repetição até virar identidade. Porque é a identidade que sustenta resultados quando o entusiasmo inicial oscila. No tema do dinheiro, a obra convida a abandonar a narrativa antiga de que prosperidade é sinônimo de sofrimento constante e culpa silenciosa, já que essa história interna cria uma atmosfera emocional que repele oportunidades e paralisa decisões. E a substituição dessa narrativa começa por honrar cada recurso presente com gratidão específica. Obrigado por esta quantia. Obrigado por esta chance de aprender a administrar melhor. Obrigado pela ideia que me aproxima do que desejo construir. E antes que a mente pergunte se isso é ingenuidade, vale observar que a pessoa que olha seus números com vergonha tende a adiar conversas importantes, a negociar mal, a aceitar qualquer preço, enquanto a pessoa que trata dinheiro com respeito consciente passa a dizer sim ao que multiplica e não ao que dilui, e isso por si só muda o rumo dos meses. Por isso a rotina prática para os próximos 7 dias inclui registrar entradas e saídas sem drama, revisar o extrato em silêncio por 3 minutos, respirando com calma e repetir mentalmente: estou me tornando alguém que cuida, que multiplica e que compartilha, pois esse estado reduz medo, libera clareza e estimula a criatividade para aumentar receita de maneira ética. E para quem lida com dívida, o exercício é não transformar dívida em identidade, mas em projeto, uma fotografia que está sendo editada, e a cada pagamento, ainda que pequeno, agradecer com presença, criando um ciclo emocional de capacidade em vez de impotência. Nos relacionamentos, Rhonda Byrne reforça que a qualidade das conexões é frequentemente um espelho da conversa íntima que alguém mantém consigo mesmo, porque sem autoestima, a busca por aprovação cria dependência, e sem limites, o excesso de entrega vira ressentimento. Por isso o treino começa dentro, olhar nos próprios olhos por 1 minuto diante do espelho, e afirmar com suavidade: eu me aceito, eu me valorizo, eu me trato com respeito. E logo depois direcionar foco para o que se deseja viver com o outro, parceria com leveza, diálogo honesto, desejo nutrido, cumplicidade que cresce com o tempo, e quando surgirem ruídos, substituir rótulos automáticos por descrições específicas dos comportamentos e necessidades, o que minimiza a repetição de brigas antigas. E como vibração responde a foco, a proposta é dar atenção intencional às qualidades do parceiro e às suas próprias, treinando elogios verdadeiros e silenciosos, porque a mente que só repassa defeitos cria mais do mesmo, enquanto a mente que ilumina pontos fortes abre espaço para mudanças. E quando o vínculo precisar ser encerrado, encerrar com dignidade, para que o coração não arraste espinhos adiante, pois a lei da atração trabalha com atmosfera. E atmosferas pesadas fazem a vida andar em círculos. Na saúde, o texto aponta que pensamento crônico de fraqueza informa o corpo a funcionar em modo de proteção, drenando energia para a vigilância do que pode dar errado, e que visualizações frequentes de vitalidade reposicionam o sistema nervoso para reparar. E isso não substitui tratamento médico, soma força a ele. Por isso, a prática diária sugere 5 ciclos de respiração consciente, inspirando em 4 tempos, sustentando por 2, expirando em 6, enquanto agradece silenciosamente coração, pulmões, pele, ossos, músculos, o que orienta o organismo a sair da tempestade interna e entrar em um estado de cooperação, e na sequência uma visualização breve com olhos fechados, caminhando em um cenário que simbolize saúde, um parque, uma praia, uma montanha, sentindo o vento no rosto e o corpo leve, agradecendo por movimentos fluidos e por exames que chegam com bons resultados, pois cenas com detalhes concretos têm mais potência que frases genéricas. E repetir essas cenas adapta neuroquímica e comportamento, tornando escolhas saudáveis mais prováveis. Para consolidar o método perguntar, acreditar, receber,
A autora propõe rituais simples que criam trilhos emocionais estáveis. Um caderno de intenções com 3 linhas pela manhã, pedindo com clareza: hoje avanço uma etapa no meu projeto. Hoje converso com respeito e firmeza. Hoje escolho alimentos que me sustentam, seguido de 1 minuto de gratidão antecipada pelo que está a caminho. E ao fim do dia, um fechamento curto reconhecendo 3 microvitórias. Um e-mail enviado sem adiar, um treino feito mesmo com preguiça, uma conversa que evoluiu sem ataque. E esses registros parecem pequenos, mas constroem convicção. E convicção é o cimento que mantém a casa em pé quando ventos chegam e chegarão. E é exatamente no momento em que velhos gatilhos tentarem tomar o volante que a decisão de manter o estado precisa prevalecer, porque a mente não domina a realidade de uma vez, ela negocia com ela diariamente. Há também o tema do mundo lá fora, notícias, redes, opiniões. E aqui a obra convida a escolher com inteligência alimentar emocional, reduzir a exposição a conteúdos que disparam medo sem saída, ampliar a presença em ambientes onde se aprende algo que eleva e serve, e ao mesmo tempo agir localmente de maneira gentil, porque gestos concretos somam vibração ao discurso, e discurso sem gesto vira ruído. Por isso, toda vez que o noticiário tentar aprisionar o espectador na impotência, o roteiro convida a fechar os olhos por 30 segundos e enviar intenção de paz para uma situação específica, visualizando solução, liderança sensata, recursos chegando a quem precisa, e seguir o dia fazendo a parte possível, já que potência espiritual e responsabilidade prática não se excluem, se completam. Em meio a esse mergulho, é natural que surja a pergunta sobre o que fazer quando crenças antigas insistem em sabotar o processo. E a resposta começa pela autoobservação sem violência. Nomear a crença limitante em voz baixa: não tenho capacidade. As coisas nunca dão certo para mim. Amor sempre machuca. E logo a seguir oferecer uma ponte crível: estou aprendendo capacidade. Tem dado certo quando preparo o terreno. Estou me tornando alguém que ama melhor e que escolhe melhor. E seguir com um gesto pequeno que confirme a nova história: enviar uma proposta, organizar a mesa de trabalho, marcar um exame, pedir desculpas com sinceridade, e a cada confirmação, o corpo registra segurança. E segurança sustenta a fé quando nada ainda parece evidente do lado de fora. Para quem busca propósito, o segredo sugere que propósito não é um cargo e nem uma frase perfeita. É a soma de talentos, valores e utilidade colocados a serviço do mundo em escala crescente, e que a forma muda com o tempo, mas a essência permanece. Por isso, em vez de paralisar esperando uma revelação grandiosa, começar pelo que já se sabe fazer bem, pelo que dá alegria e resolve a dor de alguém, e repetir com presença. E ao repetir com presença, portas se abrem, pessoas aparecem, convites chegam, e não por acaso, mas por coerência. E quando a energia de serviço se torna habitual, o dinheiro deixa de ser fuga e passa a ser consequência de utilidade, alinhando bolso com sentido, e sentido com rotina, e rotina com paz. Neste ponto do caminho, ao sentir que o coração se alinha com ideias, que a respiração desacelera e que a mente encontra direção, é hora de firmar um compromisso visível com a própria transformação, e é aqui que este canal convida a sustentar essa jornada com presença contínua, porque conhecimento isolado tende a evaporar, enquanto conhecimento nutrido vira mudança. Portanto, se esta mensagem encontrou você no momento certo, se deseja manter este treino vivo e avançar com profundidade a cada novo resumo e a cada nova prática, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse gesto simples amplia o alcance do conteúdo, fortalece a comunidade e lembra diariamente o seu eu futuro de que você escolheu caminhar, e caminhar com companhia certa torna tudo mais leve e mais constante. Para finalizar este bloco e abrir passagem para o próximo, ancore agora 3 imagens que representem as áreas onde mais deseja ver mudança, uma cena de prosperidade com contas organizadas e uma renda crescendo mês a mês enquanto você decide com calma. Uma cena de relacionamento com conversas francas à mesa e riso fácil ao final do dia. Uma cena de saúde em que seu corpo se move com alegria. Sem dor, com gratidão por cada passo, guarde essas imagens, retorne a elas pela manhã e à noite por instantes. E perceba como ao longo dos dias, sua atenção começa a selecionar escolhas que combinam com essas fotografias internas, porque é assim que lei da atração se torna mais que conceito, se torna um modo de existir. E é isso que abre a porta para entendermos por que as emoções são a língua que o universo escuta com mais nitidez do que palavras, e como calibrá-las de forma intencional para acelerar resultados com suavidade e consistência. Quando a pessoa compreende que seus pensamentos moldam o mundo à sua volta, o passo seguinte é aprender a manter a frequência certa, porque não basta pensar uma vez e esperar milagres.
É preciso sustentar a vibração até que a realidade se curve a ela. E sustentar não significa forçar, significa alinhar sentimento com direção, criar harmonia entre mente e emoção. E a cada instante em que esse alinhamento acontece, o universo responde de maneira previsível. Por isso a autora lembra que viver o segredo é viver desperto, observando o que se sente antes de reagir e ajustando o tom interno como quem afina um instrumento. Porque a vida responde não às palavras ditas, mas à música que a energia emite. No início dessa prática, a mente antiga tenta sabotar, questiona, duvida, compara, e isso é natural, porque ela foi treinada por anos para operar no modo sobrevivência, e não no modo criação. Então, o primeiro exercício de domínio vibracional é o silêncio observador. Sentar por 2 minutos em algum canto tranquilo, fechar os olhos e perceber a corrente de pensamentos sem tentar mudá-los. Apenas assistir, e ao fazer isso percebe-se algo poderoso. Quem observa não é o medo, quem observa é a consciência. E quando a consciência volta a ocupar o comando, o medo perde autoridade, e nesse instante é possível escolher outro foco, outro pensamento, outro sentimento, e essa escolha repetida várias vezes ao dia é o verdadeiro treinamento da lei da atração. Para manter a vibração elevada, o livro ensina o valor de 3 pilares: gratidão, alegria e intenção. Gratidão abre o campo, porque ela informa ao universo que você reconhece o que tem e, portanto, está pronto para mais. E quanto mais se agradece, mais o cérebro busca razões para agradecer, criando um ciclo virtuoso. Alegria é o combustível que movimenta a energia, e não depende de condições perfeitas, mas de atenção consciente às pequenas dádivas. Um café quente, um abraço, uma música, um amanhecer. E intenção é o leme, a direção para onde essa energia será conduzida, porque alegria sem intenção é dispersa, e intenção sem alegria é esforço. Juntas, elas criam um movimento coerente e magnético. Um ponto essencial que o texto reforça é que o universo não entende ausência, só presença. Então, quando alguém pensa, não quero mais dívidas, o foco ainda está em dívidas. Mas quando pensa, estou atraindo prosperidade e estabilidade, a vibração muda. E a mudança não é poética, é física. Acontece no corpo, nas ondas cerebrais, no batimento cardíaco e nas decisões que se tornam mais assertivas. E quanto mais a pessoa observa esse mecanismo, mais percebe que é responsável por tudo o que emite, inclusive pelas vezes em que emitiu medo, raiva ou culpa, e quando entende isso, o peso da culpa se transforma em poder, porque se criou o indesejado, também pode criar o desejado, basta mudar o sinal. O livro traz também a prática da visualização avançada, não apenas ver imagens, mas sentir o ambiente, o som, a textura, o cheiro da cena desejada, porque quanto mais sentidos são envolvidos, mais o cérebro registra aquilo como real. E uma realidade registrada emocionalmente tende a se manifestar fisicamente. E essa prática pode ser feita por 5 minutos antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo, visualizando não só o resultado, mas o processo, a serenidade com que age, a confiança nas decisões, o sorriso diante das oportunidades, e ao acordar, revisitar a cena por 30 segundos, reforçando a ponte entre o invisível e o concreto. Outro ensinamento é sobre resistência. Resistência é o intervalo entre desejar e permitir, e surge quando o pensamento diz quero, mas o sentimento sussurra não posso. E para dissolver isso não é preciso forçar otimismo, mas aceitar o que se sente, respirar fundo e afirmar com calma: estou aprendendo a permitir, estou aprendendo a confiar, estou aprendendo a receber. E ao repetir isso, o corpo relaxa. E quando o corpo relaxa, a energia volta a fluir. E o fluxo é o estado natural da criação. Rhonda Byrne também ensina o poder da palavra falada, porque falar é ativar vibração em som, e o som tem alcance. Por isso, toda vez que você diz que algo é difícil, que o tempo é curto, que nada dá certo, está declarando decretos. E a lei não distingue brincadeira de verdade, apenas responde. E o treino é transformar linguagem comum em linguagem criadora. Substituir estou lutando por estou aprendendo. Trocar não dá por estou descobrindo o caminho. E quando a boca se torna aliada, o universo entende que pode cooperar. Neste ponto é essencial reforçar o papel das pessoas ao redor. Energia é contagiosa, e o ambiente influencia o estado vibracional com mais força do que a maioria percebe. Por isso, o segredo propõe selecionar ambientes, vozes e conteúdos que nutram e não drenem, conversar com quem sonha, ouvir quem constrói, consumir o que inspira, e reduzir o tempo em espaços que giram em torno de queixas, comparações e medo, porque sem perceber a mente começa a imitar a frequência dominante, e o modo mais rápido de elevar a vibração é elevar o círculo. Quando a rotina estiver consistente,
O livro convida a um passo mais profundo, o serviço, usar a própria energia para beneficiar outros, não apenas desejar o bem, mas agir. E esse gesto não precisa ser grandioso. Pode ser ouvir com presença, pode ser compartilhar conhecimento, pode ser doar tempo, pode ser elogiar com verdade, porque servir eleva instantaneamente a frequência e dissolve o ego. E um ego dissolvido abre espaço para milagres. Neste ponto da jornada, surge um entendimento novo, de que o segredo não é uma fórmula de ganhos imediatos, mas uma arte de viver em coerência. E coerência é quando pensamento, palavra e ação caminham na mesma direção. Quando há coerência, o universo não precisa empurrar. Ele apenas reflete. E essa reflexão se manifesta em sincronicidades, encontros certos, intuições precisas, caminhos que se abrem sem esforço. Para quem sente que já tentou e não viu resultado, o livro oferece consolo e lucidez. O tempo de germinação de um desejo depende da intensidade da dúvida e da constância da fé. E não há tempo perdido quando se está aprendendo a crer de novo. Cada tentativa é um treino de vibração. E a vibração não se perde. Acumula força até romper a barreira da descrença. E é nesse estágio que o resumo se transforma em prática, convidando a pessoa que escuta a não apenas entender, mas viver o segredo. E aqui, mais uma vez, surge um lembrete essencial. Se este conteúdo está abrindo sua mente e aquecendo seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque esse gesto de reciprocidade cria um ciclo de energia positiva, alimenta a mensagem e mantém você conectado com novas reflexões que aprofundam essa jornada, fortalecendo o compromisso de viver em criação consciente. Ao encerrar esta parte, leve uma verdade simples, porém definitiva. A vida está sempre respondendo, e a cada escolha de pensamento, cada emoção sustentada, cada palavra dita, você está emitindo pedidos e recebendo respostas. E quando entender que a resposta nunca falha, apenas reflete a emissão, você deixa de ser vítima do acaso e se torna o autor de cada capítulo. A partir daqui, é hora de compreender o nível mais elevado de manifestação, aquele em que a pessoa não apenas cria o que quer, mas se torna a própria fonte daquilo que deseja, o estado de ser em que desejar e possuir se fundem, e o universo passa a espelhar exatamente o que se é, não o que se quer. E é nesse ponto que o segredo se transforma em sabedoria permanente. Quando a mente alcança o ponto em que já não busca apenas resultados, mas sim a experiência contínua de criação, algo muda na vibração, porque o querer deixa de ser carência e se torna expressão. E nesse estado, o universo não precisa correr atrás de atender, ele simplesmente reflete o que a pessoa é. E é aqui que o segredo se revela em sua forma mais pura, mostrando que o verdadeiro poder não está em atrair coisas, mas em se transformar na energia que naturalmente as contém. Porque quando alguém se torna amor, o amor o encontra. Quando alguém se torna prosperidade, a abundância o rodeia. Quando alguém se torna paz, o mundo ao redor se acalma. Rhonda Byrne explica que este é o ponto de transição entre manifestar e ser. O momento em que a lei da atração deixa de parecer uma ferramenta e se mostra como a própria estrutura da vida. E para viver nesse estado é necessário cultivar 3 fundamentos: presença, aceitação e propósito. Presença é a arte de estar inteiro no agora, de não permitir que a mente se perca em projeções de medo ou memórias de culpa. É perceber o instante sem resistência e entender que cada respiração é um milagre em andamento. E quanto mais presença, mais sincronicidade. Aceitação é compreender que tudo o que chega tem função, e que o universo nunca pune, apenas educa, que cada obstáculo é um espelho ajustando o foco da vibração. E quanto mais aceitação, mais fluxo. Propósito é o porquê que movimenta a energia, a bússola que orienta intenções e ações, e quanto mais propósito, mais coerência. E coerência é o sinal mais forte que o universo reconhece. Nesse estado de coerência, o ser humano começa a experimentar um fenômeno sutil e constante, a intuição aflorando como guia silencioso. Pequenas percepções, coincidências, convites e ideias surgem em momentos improváveis, e quando são seguidas sem hesitação, desenham caminhos que parecem mágicos. O segredo chama isso de a linguagem do universo, e cada vez que a pessoa segue esse fio com confiança, o universo responde com mais clareza, até que viver guiado pela intuição se torna tão natural quanto respirar. A essa altura, também se compreende que emoção é bússola. Emoções elevadas indicam alinhamento, emoções densas indicam desalinhamento. E não é preciso lutar contra as emoções densas, apenas reconhecê-las e permitir que se transformem, porque resistência às emoções cria bloqueio, enquanto aceitação cria cura. É o mesmo princípio das ondas.
O mar não luta contra a tempestade. Ele se move com ela até que volte a calma. E essa sabedoria natural é a que o ser humano aprende a reproduzir quando vive em estado de consciência. Rhonda Byrne também lembra que a energia mais criadora do universo é o amor. Não o amor romântico limitado, mas o amor essencial. O amor que deseja o bem sem posse, o amor que vibra gratidão pela existência, o amor que olha o outro como parte do mesmo todo. Quando a pessoa vibra nesse amor, ela se torna um canal de expansão. O ambiente se transforma, as relações se curam, as portas se abrem. Esse é o poder de ser fonte, não de pedir amor, mas de irradiar amor. E quando o amor é o centro, o medo perde poder. O medo tenta convencer de que há algo a perder. O amor lembra que nada é realmente perdido, apenas transformado. O medo paralisa, o amor move. O medo limita, o amor expande. O medo fecha, o amor abre. E quando a pessoa escolhe o amor como frequência dominante, toda decisão se torna mais leve, porque mesmo quando algo parece não sair como o esperado, há entendimento de que o universo está reposicionando o cenário para algo maior. Neste ponto, o livro traz um ensinamento final, o da rendição consciente, que não é desistir, mas confiar. É o estado em que a pessoa faz o seu melhor e entrega o restante ao fluxo da vida com serenidade, sabendo que há uma inteligência maior organizando tudo. Essa rendição não é passiva, é ativa. É o ato de continuar agindo com fé mesmo sem ver o resultado imediato. E quanto mais fé se pratica, mais rápida é a manifestação, porque o universo responde à certeza, não à ansiedade. E aqui cabe uma lembrança essencial. Tudo o que você deseja já existe em algum nível vibracional. E seu papel não é correr atrás, é alinhar-se a esse nível. E o alinhamento é diário, nas pequenas escolhas, nas palavras ditas, nas emoções nutridas. A cada manhã, antes de olhar o celular, respire e diga a si mesmo: hoje eu escolho ser fonte de luz. Hoje eu escolho vibrar amor. Hoje eu escolho atrair o melhor. Essa decisão simples, repetida com constância, reprograma o inconsciente e redefine o campo energético que o universo espelha. E porque energia é movimento e reciprocidade, se este conteúdo está tocando você e abrindo novas percepções, inscreva-se no canal e deixe seu like. Esse gesto mantém o ciclo da abundância em movimento, espalha conhecimento e reforça a vibração coletiva de quem escolheu aprender a criar conscientemente. E essa é a missão maior deste espaço: transformar conhecimento em energia viva que desperta, inspira e expande. Por fim, o último ensinamento do livro é também o primeiro. Você é o criador da sua realidade. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é um regador, e cada ação é um gesto de confirmação. E quando você entende que não há separação entre o que sente e o que vive, a responsabilidade deixa de ser fardo e se torna poder. A partir desse instante, você para de esperar milagres e começa a produzi-los. E assim como a autora encerra a jornada dizendo que o segredo sempre esteve dentro de cada um, este roteiro se encerra lembrando que tudo o que você busca já é você. O universo não é uma força fora, é um espelho fiel, refletindo em forma de experiências aquilo que você mantém em pensamento e sentimento. Mude o interno e o externo se dobra. Irradie o que deseja viver. Escolha o que deseja ser. E quando sentir dúvida, volte a esta verdade. Você é abundância, você é saúde, você é amor, você é luz. O segredo não é atrair, é lembrar.